Oi, gente! Seja bem-vindo ao nosso canal Casalmente Falando. Eu sou Gabriela Miller. E eu sou João Miller, e aqui a gente fala sobre casamento e propósito, lembrando que muito fundamentado na palavra de Deus. É isso aí. E hoje o tema está bem profundo. Nós vamos falar sobre que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Muita gente acha que Deus, ele une pessoas e que o casamento ele é baseado apenas em amor, química, intimidade. E, na verdade, não é, né? É muito além de só conexão, tá? Aquele match que a gente fala, nossa, deu tão perfeito. Pelo contrário, Deus sempre está em busca de unir propósito entre duas pessoas para que o chamado realmente de fato seja cumprido. Então é muito além de sentimento, né, João? E quando você entende isso, né, você começa a perceber que o relacionamento ele não é sobre o que eu quero ou sobre o que você quer. O relacionamento é sobre o que Deus quer de nós. Como Deus pode nos usar para que algo possa ser feito maior, não é verdade? É verdade. Então, o propósito, na verdade, quando ele deseja unir um casal, é sobre o desejo que existe no coração do Senhor. Em Eclesiastes ainda fala que muito melhor que um é quando dois se unem, né? Verdade. Existem casais que vivem em conflitos porque eles, na verdade, cada um desejam viver seu próprio caminho. Então é quando o propósito não está alinhado. Exatamente. E aí eles esquecem de que a união do casal ela é feita por um caminho em comum. A gente tem que seguir o mesmo caminho. E esse caminho, ele não é guiado por mim ou guiado por você, e nem pelas nossas vontades, né? Ele é feito pela vontade de Deus. E quando você está numa direção errada, existe um momento que vocês, como casal, precisa se perguntar: estamos realmente de fato caminhando juntos para a mesma direção, para chegar ali no propósito de verdade? Porque eu sei que cada pessoa tem um desejo no coração único, sonhos que pretendem, né, ser realizados, mas quando você deseja se unir com outra pessoa, esse propósito precisa estar alinhado para que os dois caminhem na mesma direção e assim, dessa maneira, o relacionamento não venha se romper. E como a gente falou no vídeo anterior, se você não assistiu, volta lá e assiste. Por isso da importância de que seja feita aquela entrevista mesmo antes do relacionamento, né? Sim. Para que o casal entenda quais caminhos eles querem seguir e se esses caminhos eles estão em comum acordo para o propósito que Deus tem para a relação. E dessa maneira o casal caminha junto sem que não se percam, né? Cada um ali na sua direção ou querendo seguir os seus próprios desejos e vontades. Então isso é muito interessante, o João falou no vídeo anterior, que é necessário ter sim esse alinhamento para saber até antes de entrar numa relação. Muitas relações fracassam após, quando vocês já assinaram papéis ou falam assim, ah, mas fulano mudou, fulano não era assim. Será mesmo que fulano não era assim? Ou você deixou passar porque, né, seu desejo único ali do seu coração era maior do que esses defeitinhos que hoje viraram defeitões. E vamos falar a verdade, né? Quando a gente está apaixonado, a gente não quer saber do defeito do outro. Meio que fecha os olhos, né? A gente se esconde para os defeitos do nosso parceiro. E é muito importante que a gente tenha essa consciência de que todos nós temos defeito. Todos nós temos defeito e ninguém vira aquela pessoa da noite para o dia, gente. Aquela pessoa sempre foi assim. A diferença é que ela não vai conseguir se esconder por muito tempo. E se você não tiver esse filho para poder enxergar antes, ver, né, com a razão e não deixar essas emoções, aquelas borboletinhas aí no estômago tomarem conta, você consegue ter essa clareza antes de iniciar um relacionamento. Então, tenha essa sabedoria, esse discernimento para, na hora de escolher um relacionamento alinhado com o desejo do coração de Deus. E uma coisa que é legal, por exemplo, na nossa relação, se você parar para pensar, a gente tinha tudo para não dar certo. É verdade. A gente pode até contar um pouco do nosso testemunho. Vai ter um vídeo que a gente vai ter um vídeo só porque é longo. Mas a gente tinha tudo para não dar certo. Mas mesmo nós
da nossa vontade, querendo estar seguindo os caminhos diferentes, o propósito de Deus foi muito maior que unir os nossos caminhos e nós hoje seguimos no caminho único, né? Mas tudo isso porque nós tivemos essa pequena entrevista, como o João falou, de ter alinhado e, claro, também a gente tinha uma coisa em comum, mesmo quando a gente não se conhecia ainda. Os dois tinham o mesmo desejo, que era formar uma família e construir algo sólido. Esse era o desejo único que a gente Verdade, tinha. verdade. Mesmo quando a gente não sabia dessas nossas diferenças que nós temos, né? Não tem como, porque somos duas pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo iguais. Então, por quê? O que que nos tornou iguais? É porque a gente tem o mesmo princípio, principalmente o E o que princípio, Deus quer de nós era muito alinhado, a mesma coisa de nós dois. justamente para realizar o que ele tanto deseja por meio de nós. Então, saibam a importância que é o propósito estar bem alinhado para que o casal siga de forma tranquila, né? Como a gente faz para Discernir discernir se se o Deus uniu propósito do casal está alinhado com o de Deus, né? e se Deus uniu o casal, como saber também, isso é muito importante. Uma das maiores provas de que Deus uniu esse casal por um mesmo propósito é quando eles começam a gerar frutos espirituais e emocionais. É quando as coisas começam a acontecer na relação de vocês e vem trazendo resultado, vem trazendo transformação, mudança de comportamento, mudança de vida, mudança de pensamento. Então, esses frutos que vão sendo gerados é uma das provas que a gente consegue entender de que Deus está dentro dessa relação em prol desse propósito. E também quando o relacionamento ele aproxima vocês mais de Deus ou afasta. E no fundo a gente sabe também, porque quando é de Deus esse relacionamento, a gente sente paz. Quando não é de Deus, gente, o Espírito Santo, sabe aquela vozinha que tá lá, que você acha, é meu sexto sentido? Não, é o Espírito Santo te ligando aquele alerta de que existe algo errado. Então, é sempre esses sinais que sempre vai te discernir se realmente esse relacionamento é abençoado ou não. E eu vou até abrir um adendo que quando a gente ora por alguém ou por um relacionamento, às vezes a gente quer fazer o trabalho de Deus. A gente fica assim, Senhor, essa pessoa é para mim, né? Senhor, essa pessoa, não sei o quê, nananã. Deus jamais ele vai colocar a mão para trazer uma pessoa para você. Não. Quem escolhe, essa responsabilidade é somente sua. Então, essa responsabilidade de escolher um parceiro somos nós. Então, foi minha responsabilidade escolher, por exemplo, o João e saber se ele estava alinhado com os meus princípios e com o propósito que o Senhor tinha já me revelado lá atrás. Quando eu apresentei o João para Deus, foi aonde eu pedi para Deus abençoar esse relacionamento. E aí sim, entregamos na mão dele, aonde ele abençoa ou não. Então é aonde vem esse discernimento do céu, que ele vai te mostrar se vai trazer paz ou não. E aí você vai sentir essas afirmações dentro do seu coração. Lembrando que isso não vale só para quem é casado, né? É, Principalmente para quem está namorando, quem está para noivo, você que ainda né? é Para vocês solteiro, começarem a entender desde antes de casar se estão sendo gerados frutos, se estão gerando, se os frutos espirituais estão acontecendo, se a transformação já vem acontecendo, se Deus realmente já começou a pôr a mão ali para gerar mudança, né? é É muito verdade. importante. Isso é muito legal vocês terem essa ótica também. Porque assim, a gente fala para casais, mas eu sei que tem pessoas que ainda são solteiras que pretendem ter uma família, que pretendem ter um casamento abençoado por Deus. E esses é um dos sinais que você precisa se atentar para poder escolher com sabedoria também. No nosso caso, por exemplo, a gente percebeu que Deus nos uniu muito mais que além do amor, né? Então a gente no começo, claro que existiu ali o sentimento, existe ainda essa atração, essa conexão, essa afinidade entre eu e o João, mas quando percebemos que Deus queria fazer muito além ali, usando nós para o reino, para transformar, foi aonde a gente começou a se aprofundar ainda mais no que Deus queria nos revelar e hoje aqui, né, estamos
dando início a um dos projetos que o Senhor já tinha revelado para a gente lá atrás. E essa é uma das provas, né? De que Deus nos uniu para algo maior. Duas pessoas solteiras que provavelmente não tinham aquela visão de que o relacionamento poderia acontecer tão rápido, hoje está aqui, né? Com fruto que é a Aurora e Nossa família, nossa né? família, mudamos de estado, Deus fez um mover muito grande na fez um nossa mover vida. grande e a gente está aqui hoje falando para você que tem um relacionamento ou que quer ter um relacionamento e busca a contemplação de Deus como base para tudo que você vai fazer daqui para frente. É verdade. E assim, só falando brevemente também de quando nós éramos solteiros, ambos vinham de relacionamentos frustrados, ambos vinham desacreditados do amor, ambos vinham até mesmo fechados para iniciar um relacionamento novo até. Mas quando Deus quer, Ele faz e Ele tem pressa em fazer. Basta apenas você estar disponível para essa transformação de Deus. E hoje nós estamos aqui cumprindo um propósito que Ele já tinha escrito e realmente só bastou nós ali, né, ser forte e corajoso. E não pense que é fácil, tá, gente? Lidar com pessoas que têm experiências de vidas completamente diferentes das de vocês, Sim, que têm visões de vida diferentes da sua, né? Que as experiências foram completamente distantes das que você teve, né? Então, assim, a minha família é uma família muito grande, a família dela já é uma família menor, né? A minha família tem o costume de todo Natal, Ano Novo, tá todo mundo junto. A família dela já é uma família que cada um vai pro seu lado. A nossa família sempre tá todo mundo perto, muito unida. A família dela tá cada um num ponto do Brasil, né? Então dificilmente se vê mais por telefone. Então, todas essas experiências trazem conflitos. Às vezes eu quero ir na casa de um parente, na casa, né, encontrar a minha família e ela já não tem esse costume. Ou às vezes ela quer fazer alguma outra coisa no dia que tem um compromisso, né? E aí a gente tem que abrir mão desse compromisso para estar junto com ela, porque quando a gente casa, né, a nossa família passa a ser a esposa e os filhos. Então é muito importante que você entenda que não é fácil, mas é possível. E se é possível, a gente consegue fazer, não é verdade? sim, é só ter sabedoria e os dois serem ouvintes, né? Força de vontade. E El também. E El também. E ela, exatamente. E El. Então, lembre-se, se o seu casamento está em crise, não é por falta de amor. Talvez seja por falta de um propósito, né? Então, Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. É muito importante você saber disso. E se você gostou desse vídeo, manda para aquelas pessoas que precisam ouvir, né? Compartilha, comenta, curte, Ativa notificações. Ativa a notificação, porque eu tenho certeza que uma hora essa palavra vai ser para você, uma hora essa palavra vai te tocar e isso vai gerar transformação na sua vida. Então é muito importante que você, tanto para nos ajudar, né, a alimentar o nosso canal, a fazer mais conteúdo para vocês. E só depende de vocês também para que esse canal cresça e alcance mais pessoas que precisam também dessa transformação divina. Então fiquem com Deus e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Então, vamos lá. Bate.